Alô, vocês, tudo bem? Preste atenção nessa história porque ela é boa demais. Um cara senta num ponto de ônibus na Avenida Paulista, começa a chorar e falar do sufoco de trabalhar igual um condenado e não sair do lugar. E em poucos dias, esse vídeo bate 40 milhões de views. Você não escutou errado não, 40 milhões de views. O Instagram dele pula de 170 mil, que já era muito, mas pula para 2 milhões de seguidores em uma semana. Aí aparece o Pablo Marçal, promete realizar o sonho da casa própria do cara, a oposição inteira abraça o vídeo para bater no Lula, e quando você acha que a novela acabou, vira a chave. Começa a aparecer influencers dizendo que era tudo cópia, que o cara já tinha dinheiro, que já era marqueteiro, que detonava a direita semanas atrás. Então é o seguinte: herói do trabalhador ou golpe de 40 milhões de views? Senta que hoje a gente vai destrinchar essa história do começo ao fim e no final eu vou te fazer uma pergunta que ninguém tá querendo responder. Bora lá? Antes de mais nada, não esquece de se inscrever, compartilhar esse vídeo e também comentar o que você achou, tá certo? Tamo junto? Então vamos pra história. Vamos para os fatos, que aqui a gente não trabalha com ouvir dizer. O cara se chama Lincoln Moura, nas redes sociais Lincoln na Voz, é de Guarulhos, São Paulo. Nessa quinta-feira, dia 25, ele gravou um vídeo num ponto de ônibus na Avenida Paulista. Eu creio que você já viu. Desabafo puro, emocionado, falando da dificuldade de sustentar a família mesmo trabalhando duro, feito um cachorro e honestamente. E teve uma frase que virou o resumo de tudo. Tô aqui na Avenida Paulista, um centro financeiro rico desse aqui. Aí a gente fica olhando esse monte de prédio de luxo aqui, ó. A gente fala, como é que essas pessoas conseguiram chegar dessa maneira num país desse? Como conseguiram? Se a gente trabalha pra caramba e não sai do lugar, como que conseguiram? Aí você pensa também, quem nunca olhou para um prédio desse e pensou exatamente isso? Levanta a mão ou joga a pedra quem nunca fez isso. Ninguém, né? Todo mundo pensa, isso é um pensamento universal. E por isso que ele explodiu. Não foi 1 milhão, não foi 5, foi 40 milhões de views em dias. O perfil dele saltou de 170 mil para mais de 2 milhões de seguidores. Um cara, um celular, um desabafo. Alcance maior que campanha publicitária de milhões. E olha o detalhe importante, ele não citou governo, ele não falou que a culpa é de Lula, ele não falou que a culpa é de fulano, ele falou da dor. Só que uma terra dividida, no meio igual a nossa, desabafo sem endereço, vira endereço na cabeça de quem assiste. E aí a coisa saiu do controle dele. Aqui a história muda de capítulo. O vídeo era do trabalhador, mas em política todo mundo quer ser dono da dor dos outros. A oposição abraçou na hora, Pablo Marçal compartilhou, chamou o Lincoln e a família ao encontro, começou a postar conteúdo do lado dele e prometeu buscar o sonho da casa própria do rapaz. Eduardo Bolsonaro compartilhou, Tarcísio, Flávio Bolsonaro, gente do entorno todo mundo usando o mesmo argumento. Olha aí a distância entre o número que o governo mostra e a vida real. E do outro lado, o governo sentiu. Intensificou a propaganda do programa social, passou a admitir publicamente que o custo da vida está alto. Ou seja, um vídeo de um celular fez o Planalto mudar o discurso. Isso é poder. Agora vem o escudo. Preste atenção porque eu vou ser justo com os dois lados. Da direita, usar o vídeo para cobrar a economia é jogo político legítimo. Todo governo é cobrado pelo bolso do povo. Sempre foi assim e vai continuar. Mas da casa, buscar de helicóptero, chamar para palestrar, aí a linha entre solidariedade e palanque ficou bem fina. E olha, o Marçal já tem histórico de projeto social que virou polêmica. Teve a promessa das 300 casas em Angola, que a reportagem foi lá conferir e achou bem menos. Então dá para desconfiar do timing sem crucificar ninguém. E da esquerda também tem que engolir uma verdade. Se o vídeo pegou fogo, é porque o sufoco é real. Não adianta dizer que é fake news da direita. A carne subiu, o aluguel subiu. Não dá para terceirizar a culpa pro vídeo viral. O vídeo é sintoma, não é doença. Tá vendo como dá para bater nos dois lados sem mentir para nenhum? Um vídeo de um celular gravado por um cara chorando num ponto de ônibus fez o Palácio do Planalto mudar o discurso. Escreva aí, a era da propaganda cara e produzida acabou. Hoje quem manda é a narrativa do Brasil real. E isso apavora os dois lados. Agora vem o prato principal, a treta. Quando o cara estava no topo, começou a saraivada. E aqui eu preciso de você, que você preste atenção ao máximo. Porque eu vou separar o que é fato do que é acusação. Pois isso é muito importante. Primeira acusação, de que o vídeo seria uma cópia de um criador menor.
Teve influenciador afirmando que ele copiou o vídeo de outra pessoa e dizendo que está com provas de que isso é verdade e que ele copiou. Segunda acusação, que o Lincoln já teria dinheiro e já seria um influenciador marqueteiro, ou seja, o trabalhador comum não seria tão comum assim. Terceira, vieram à tona falas antigas dele detonando a direita, o que faz muita gente da própria direita que estava abraçando ele coçar a cabeça. Agora, ó, a parte mais importante do vídeo inteiro, preste muita atenção nisso aqui. Isso tudo, até agora, é acusação de outros influencers. Não é fato provável, não é sentença, não é investigação oficial. É uma influência apontando o dedo para o outro. E você sabe como funciona esse jogo? Exposes, rende views, exposes, vira clique. E derrubar quem está no alto é o esporte favorito da internet brasileira. Então, eu não vou aqui cravar que o cara é mentiroso. Eu não tenho prova disso e não é o meu papel. E o que eu faço é te mostrar. Ó, estão dizendo que, e o que estão dizendo levantam perguntas legítimas, mas perguntar não é condenação. Ó, e veja só, ele reagiu, e é justo. O Lincoln respondeu às críticas dizendo que não quer ser usado como propaganda de ninguém, que o desabafo é realidade do trabalhador, e mandou uma que eu achei boa. Político é servidor público, ou seja, ele manteve a crítica da política em geral, não escolheu time nenhum. Se isso é coerência ou é jogo de cintura para não perder nenhum lado, aí você decide. Cara, se o vídeo é cópia ou não, a gente até discute. Mas o preço da comida no mercado não é cópia. O aluguel caro não é cópia. A galera tá ocupando, caçando o exposit de Lincoln e esqueceu que o sufoco que ele falou no vídeo dele é real. Na casa de todo mundo que está assistindo esse vídeo até aqui. Agora é a mesa de bar. Senta o copo que aqui a gente vai conversar de verdade. Vamos para os debates. Debate número 1. Era real ou era marca? E se for os dois ao mesmo tempo? Qual o problema? Pensa comigo, o cara pode ter sentido a dor de verdade e ter sacado que aquilo ia bombar. Sabe por quê? Porque a dor ser real e o cara ser esperto não são coisas que se excluem. A gente criou essa mania de achar que ou o sujeito é santo sofredor ou é um golpista frio. E na vida real, eu, você, todo mundo mora bem no meio. A maioria das pessoas é as duas coisas. Isso não anula a mensagem. Debate número 2. Por que o brasileiro constrói um herói em uma semana e destrói na outra? Isso aqui é quase antropologia. A gente adora colocar alguém no pedestal e no segundo em que a pessoa sobe, começa aquele, quero ver de perto, só quero ver um pouquinho mais de perto. E no Brasil, o ver de perto não é admirar, é achar defeito para derrubar. É o complexo do caranguejo, sabe? Um caranguejo sobe e o balde inteiro começa a puxar ele de volta. Aí eu te pergunto, isso é senso crítico saudável ou é só a gente que não consegue suportar ver gente comum dando certo? Debate 3. A dor é verdadeira, independente do mensageiro? Essa é a que mais importa. Vamos supor que provem que o cara copiou o vídeo, que ele já tinha uma grana. Isso faz a carne baratear? Faz o aluguel cair? Faz o teu salário render mais no fim do mês? Faz não, amigo. A mensagem não depende da biografia do mensageiro. E é exatamente isso que a internet faz o tempo todo. Mata o mensageiro para não ter que encarar de frente a frente a mensagem. É mais fácil discutir a vida do Lincoln do que discutir por que a gente trabalha tanto e sobra tão pouco no fim do mês. Debate 4. O político adora viral. Solidariedade ou palanque? Dar casa, chamar para almoçar, buscar de helicóptero, bonito na foto. Mas eu te pergunto, e os outros milhões de views do Lincoln que não viralizaram? Cadê o helicóptero dele? Quando a ajuda depende de 40 milhões de views, primeiro, isso já não é política pública, é campanha com endereço de entrega. De novo, não é acusação de crime, é leitura de intenção. E ler a intenção de político é obrigação nossa como eleitor. E aqui vai o personagem principal desse tema. Você que está assistindo e quer debater esse papo comigo. Você sendo um trabalhador comum de verdade, um pedreiro, um motoboy, um autônomo. Porque enquanto a internet discute a esposa de Lincoln, é esse cara que sente a conta no fim do mês. E é a voz dele que some no meio da gritaria. Agora eu vou subir a regra porque é para isso que você está aqui. O verdadeiro vilão dessa história não é o Lincoln, não é o Massal, não é o Lula. O vilão é a máquina. É essa engrenagem que pega a dor sincera de um sujeito qualquer e tritura em 72 horas. Transforma em bandeira, em exposit, em corte, em munição eleitoral, em conteúdo e cospe o cara do outro lado, esvaziado. O Lincoln virou um produto de todo mundo, menos dono da própria história. E a mídia tradicional que deveria estar discutindo por que o trabalhador brasileiro chegou nesse aperto, fazendo o quê? Cobrindo treta, manchete de exposit. Porque a dor real da reportagem é chata e a treta dá clique. Aí depois reclamam porque o povo não confia mais da imprensa. Como é que vai confiar? E o motivo tá aí, ó, na frente de todo mundo. Porque esse caso escancara é uma coisa só. O Brasil real furou a bolha. Por anos disseram pra gente que tava tudo melhorando no gráfico. E aí um cara chorando num ponto de ônibus e 40 milhões de pessoas falando. Isso aí é minha vida.
é igualzinho a essa. Número no PowerPoint não bate palma, não paga aluguel, não engana quem está com a geladeira vazia. Agora deixa eu fechar com a pergunta que eu prometi lá no começo. E eu quero mesmo que você responda aqui embaixo. Esquece se o Lincoln é herói ou vilão por um segundo. A pergunta é essa: por que a gente gastou mais energia investigando a vida de um homem do que discutindo a dor que ele apontou na vida de todos? Uma dor real. Porque enquanto se a resposta para essa pergunta for, sei lá, a máquina vai continuar. Vai ter outro Lincoln mês que vem, outro viral, outro Exposit, outro helicóptero, outro esquecimento. E o preço da carne continua lá subindo, esperando você no fim do mês. Comenta aqui embaixo, para você, foi desabafo real ou foi marketing? Ou foi os dois? Eu quero ler. E se esse vídeo te fez pensar diferente do que a internet tá lá gritando, faz uma coisa para mim, deixa o like, se inscreve no canal, que a meta aqui é 1 milhão e eu conto com você. Eu sei que você vai me ajudar a chegar a 1 milhão. E compartilha com aquele teu amigo que só tá vendo o Exposit e esqueceu do resto. Não mais? Tamo junto!